dia, pessoal, mais uma vez. Meu nome é Lucas, eu sou médico de família e comunidade. Vamos começar a nossa apresentação hoje. Então, hoje, que é um dia duplamente especial, né? Hoje, além de Dia dos Namorados, é início da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo que há anos, né? O Brasil vem se preparando, então hoje é um dia que imagino que todos aqui estão muito ansiosos com ver esses acontecimentos. Imagino que nas unidades de vocês também não seja diferente. Mas a ideia é a gente aproveitar um pouco a manhã de hoje para conversar sobre o papel do agente comunitário de saúde na busca do paciente sintomático respiratório. É claro que a gente vai acabar falando de sintomáticos respiratórios em geral e um pouco sobre tuberculose, e isso é sempre um trabalho que envolve a participação de todas as pessoas da equipe, não só os agentes, mas a ideia hoje é falar da apresentação um pouco mais do papel do agente ou do papel da identificação dos pacientes sintomáticos respiratórios na unidade. Ao longo da apresentação, vocês podem, se tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar essas perguntas através do chat, e que então a gente vai, ou durante ou no final da apresentação, elas vão sendo respondidas. Então tá bem, então essa é uma pequena apresentação minha, né? Eu trabalho no Telesaúde desde o início desse ano agora, desde o início de 2014, eu sou médico de família e comunidade, me formei em medicina de família, fiz residência em medicina de família e comunidade aqui em Porto Alegre. Então, esse é o roteiro que a gente vai seguir para falar da nossa apresentação hoje, sobre, né, misturando as coisas, que são coisas que se misturam mesmo, mas principalmente sobre o que é o sintomático respiratório e como é que a gente vai identificar, e a partir da identificação, o que a gente tem que fazer com esses pacientes sintomáticos respiratórios. Então, começando então pelo óbvio, né, se a gente está falando de sintomático respiratório, mas o que é esse tal desse sintomático respiratório, né? Que é a pessoa, qualquer pessoa, que apresente tosse por um período superior a 3 semanas. Então, independente do problema de saúde que essa pessoa tenha, da idade e do tipo de tosse também. É tosse a 3 semanas, é um critério muito abrangente, porque vocês vão ver depois que a ideia é justamente ter um critério de identificação bem abrangente, fazer o teste em todas essas pessoas para conseguir identificar os casos de tuberculose precocemente e tratar essas pessoas, né? Que é uma incumbência das equipes, né? Principalmente quem está na atenção primária. Que é isso, né? Que, então, a identificação dessas pessoas, porque os sintomáticos respiratórios são pessoas que podem estar infectadas e transmitido a tuberculose. E esse que é o grande impacto da identificação, né? O tratamento precoce e evitar a disseminação, né? Que os casos de tuberculose se espalhem, né? Vou passar aqui o slide. Falando um pouco sobre tuberculose, então, né? E a relação com o sintomático respiratório. A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa que é causada por uma bactéria, né? Um Mycobacterium tuberculosis. É uma doença grave, mas que tem cura. É uma doença grave, normalmente de evolução lenta, né? A pessoa a partir do momento que ela se infecta com tuberculose, ela pode levar anos para desenvolver a doença sintomática. Mas é uma doença potencialmente fatal, né? Pacientes, a partir do momento que eles começam a manifestar sintomas, se eles não começam o tratamento, é uma doença potencialmente fatal, de evolução lenta, mas o mais importante é que ela tem cura, né? E então é por isso da nossa responsabilidade, né, de intervir nessa situação e tentar fazer com que esses pacientes fiquem completamente recuperados. 90% dos casos de tuberculose são da forma pulmonar, que é então porque a tuberculose, teoricamente, ela pode dar em qualquer parte do nosso corpo, né? E quando eu digo qualquer parte, sim, é isso, né? Pode dar no olho, pode no cérebro, pode dar no osso, pode dar na pele, qualquer órgão pode ser acometido por tuberculose. Mas o pulmão é o principal órgão acometido. Então, 90% dos casos de tuberculose são essa forma pulmonar.
E 60% desses 90%, então, 60% desses casos são os bacilíferos. Só os bacilíferos é que transmitem a doença. Então, né, as pessoas que têm tuberculose, que não é no pulmão, não transmitem a doença. E algumas pessoas que têm tuberculose no pulmão também não transmitem, mas a maioria transmite, né? Então, 60% desses 90% que são pulmonares. Aqui já vou responder essa pergunta, né? Que a TB extrapulmonar pode ser mais prejudicial do que a outra. Na verdade, dependendo do órgão que for acometido, tu vai ter as sequelas relacionadas àquele órgão, né? Então, se tu tiver uma TB, uma tuberculose no sistema nervoso central, tu vai ter, né, sintomas relacionados ao sistema nervoso central e que podem ser definitivos, por exemplo, como convulsão, ou se tu tiver uma tuberculose ocular, tu pode desenvolver sintomas, né, levar a um quadro de cegueira. É difícil falar em gravidade, né? Todas elas são potencialmente fatais, e todas elas podem levar a quadros bastante graves, né? Mas ao mesmo tempo todas também são de evolução normalmente bastante lenta, progressiva, mas bastante lenta. Então, é difícil da gente dizer que a extrapulmonar é mais grave, né? Tanto existe uma diferença no órgão e no sintoma que pode aparecer, mas a gravidade é a mesma, né? Então, qualquer pessoa pode desenvolver a doença. Isso é importante porque existe a vacina contra a tuberculose, a gente, né, a BCG que as crianças fazem e que a gente vai falar sobre ela mais no final, mas inclusive as pessoas que foram vacinadas podem desenvolver a doença. A vacina, ela protege principalmente contra as formas extrapulmonares e essas formas mais graves, mais agressivas de tuberculose. Mas a tuberculose pulmonar, qualquer pessoa, inclusive a pessoa vacinada, pode desenvolver. E a mesma pessoa também pode pegar tuberculose mais de uma vez, né? A pessoa, porque não existe essa imunidade como existe para algumas doenças virais, né? Ah, peguei tuberculose, me tratei, me curei, então agora eu estou livre. Não, né? A pessoa pegou tuberculose, se tratou, se curou, continua exposta como qualquer outra pessoa e pode pegar tuberculose outras vezes. E a infecção, então qualquer pessoa pode pegar doença, inclusive pessoas que não têm nenhum problema de saúde e nenhum problema de sistema imunológico, mas é claro que a infecção ela é favorecida por algumas condições que afetam principalmente o sistema imunológico, né, da pessoa, que são condições precárias de vida, desnutrição, alcoolismo, tabagismo, doenças como HIV, diabetes, doenças renais crônicas, câncer em geral e qualquer outra condição que leve ao enfraquecimento do sistema imunológico. Como a tuberculose é transmitida? Então, a tuberculose é transmitida de pessoa para pessoa por via aérea em praticamente todos os casos, que foi como a gente conversou, né? O paciente é aquele bacilífero, né? Aquele paciente que tem uma tuberculose pulmonar e que está tossindo. Os membros da família, vizinhos e colegas de trabalho são as pessoas mais expostas à infecção, porque são as pessoas que estão mais em contato com, né, uma pessoa que tem tuberculose que está tossindo. Então, a partir da tosse, ela está disseminando o, né, as micropartículas com o Mycobacterium, e nos lugares onde essa pessoa mais está presente e onde as pessoas que convivem com ele também vão estar, é que também vão estar mais sujeitas a pegar, né, essa infecção. Isso não é obrigatório, né? Claro que, né, o Mycobacterium ele está em todos os lugares, né? No Brasil como um todo, a gente vai encontrar, não existe um lugar que a gente possa dizer, ah, não, esse lugar é bem limpinho, não vai ter Mycobacterium aqui. Não, o Mycobacterium está em todos os lugares, mas é claro que existe uma questão de concentração ali, né? No lugar onde existem mais doentes, existe mais concentração, e as pessoas que frequentam aquele lugar automaticamente estão mais em contato com o Mycobacterium. Por isso que, inclusive, até profissionais de saúde, principalmente também profissionais que trabalham em emergência, mas profissionais da atenção primária também estão mais em contato com o Mycobacterium, né? Com o germe que causa tuberculose, do que a população em geral, né? E para interromper a cadeia de transmissão, então, o principal, né, o nosso principal alvo é a descoberta precoce e o tratamento precoce desses casos bacilíferos, né, dessas pessoas que estão
com tuberculose, estão tossindo e disseminando o micobactério por aí. Então, quais são os sintomas gerais de tuberculose? A gente falou do sintomático respiratório, a gente vai falar assim que todo sintomático respiratório tem indicação de fazer investigação para tuberculose. Mas pensando no quadro, né, de tuberculose, né, os sintomas mais exuberantes, assim, uma pessoa que está com mais sintomas, normalmente o que a gente identifica? É uma pessoa que tem tosse, que normalmente no início é seca e depois começa a ser uma tosse com catarro. Essa tosse, então, é uma tosse crônica, que passa de 3 semanas, né? Às vezes os pacientes, né, que não se tratam, que não investigam, pode ter tosse há meses ou anos, assim, a pessoa vem com tosse, e que no início, principalmente nas primeiras semanas, pode ser até confundida com uma gripe mal curada, né? Aquela pessoa que estava meio gripada e continua com tosse, ou com a tosse do fumante também, que está sempre tossindo, principalmente agora nos meses mais frios do ano. Eu digo os meses mais frios do ano porque eu estou falando de Porto Alegre e aqui está frio, né? Mas imagino que para muitos de vocês, né, não estão numa situação parecida da minha. Mas, bom, outra coisa é que é um sintoma de febre baixa, geralmente no fim da tarde. Isso é uma tendência, mas não é uma regra, né? Esses pacientes podem apresentar febre, que às vezes também pode chegar a ser febre alta e não é obrigatoriamente que seja no fim da tarde, pode ser a qualquer horário do dia, mas tem essa relação com febre. E esses sintomas mais gerais de fraqueza, perda do apetite, emagrecimento. Um sintoma um pouco mais específico, né? Não é exclusivo da tuberculose, mas são os suores noturnos, e suores noturnos é, não é a pessoa que sua um pouquinho à noite, é a pessoa acordar encharcada em suor mesmo, assim, é uma sudorese bem importante, assim, a pessoa diz que acorda no meio da madrugada e está com a camisa completamente molhada, assim, né, com seu pijama. E escarro com sangue, né? Escarro com sangue também pode ser uma série de doenças que causam, mas também nos alerta para uma situação de doença pulmonar, né? E sempre pensando no diagnóstico de tuberculose como uma das causas. Então, como é feito o diagnóstico da tuberculose, né? Depois a gente vai chegar no sintomático respiratório, mas o diagnóstico da tuberculose é feito principalmente com um exame de escarro, que também a gente vai falar sobre ele depois. Então, o exame de escarro, ele permite identificar de 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar, aqueles pacientes bacilíferos, né, que a gente viu lá no início. Então, aquele paciente que tem tuberculose e está tossindo, se a gente faz o exame de escarro, a gente vai conseguir, através desse exame, identificar 60% a 80%. Outros exames, como o raio-x, o teste tuberculínico, biópsias, às vezes também investigações, né, mais profundas, podem ser feitas, né, quando a gente perde um exame de escarro e o exame vem negativo, mas a gente tem uma suspeita muito grande que o paciente tem tuberculose, né, que essa pessoa tem tuberculose. A gente pode, pode e deve, né, pedir outros exames, como pode pedir radiografia, prova tuberculínica também, né? No ambiente hospitalar, às vezes, outros exames, como tomografia, ou a biópsia, né, da lesão acometida. A biópsia muitas vezes é mais importante para os casos de tuberculose que não é no pulmão, né, para a gente também fazer o diagnóstico. Mas o principal, sem dúvida nenhuma, é o exame de escarro. E quem deve fazer o exame de escarro, então? O exame de escarro deve ser feito por toda pessoa que for identificada como sintomático respiratório. Então, qualquer pessoa tem uma tosse maior do que passou de 3 semanas, deve fazer o exame de escarro. Como é que vai fazer? A gente vai conversar depois. Então, ao identificar um sintomático respiratório, é necessário que se encaminhe ele, e aí para a unidade de saúde, para a unidade básica de saúde, para a estratégia, para que faça o exame. Aqui, claro, que vai do arranjo de cada unidade, né? Às vezes, isso a gente vai falar depois também, o paciente pode coletar o escarro, dependendo, né, do arranjo que se for feito na unidade, o paciente pode coletar o exame em casa, o agente comunitário, né, nesse momento pode justamente, né, servir como essa ponte, né, essa que é a essência do trabalho do agente, né, de servir como essa ligação entre a comunidade e a unidade de saúde, então ajudar o paciente até eventualmente que o paciente faça a coleta no seu domicílio e o agente
pode trazer então o material coletado para a unidade, ajudar a encaminhar para o laboratório. É claro que a questão da consulta, né, e de o paciente vir para a unidade para consultar o paciente sintomático respiratório é importante, porque não é só o exame, né, tem que se avaliar outras possibilidades de tosse, né, nesses pacientes. Às vezes é claro que a gente tem que considerar a tuberculose, mas a tosse pode ser por um outro motivo, e daí isso a gente precisa de uma consulta normalmente para conseguir, né, avaliar essas hipóteses e também para começar a avaliar com esse paciente a questão dos contatos, porque isso também é uma coisa importante, né? Que caso essa pessoa faça o exame de escarro e for confirmado o diagnóstico de tuberculose, toda a equipe, mas como os agentes comunitários em especial, como eles estão em contato e estão visitando a casa, estão visitando o trabalho das pessoas, tem que incentivar os contatos, né, os familiares, a procurarem um serviço de saúde para uma avaliação. Não significa que eles têm tuberculose, não significa que eles vão ter que mesmo fazer algum exame, mas eles têm uma indicação de também procurar atendimento. Contato a gente considera quem? Contato são as pessoas que convivem no mesmo ambiente do paciente, né? Daquela pessoa que tem, uh, que foi diagnosticada com tuberculose. Então, a gente pode considerar, às vezes, normalmente, claro, vai ter a questão dos familiares, mas isso pode ser o emprego da pessoa, né? Ela trabalha num escritório, ou trabalha em algum lugar onde ela vai conviver com algumas pessoas o dia inteiro. Pode ser um, o aluno, por exemplo, né, uma criança, um adolescente ou um professor que foi diagnosticado com tuberculose, daí no ambiente escolar, tem contato com outras pessoas durante o dia todo, né? Ou também locais, né? Isso dependendo da área de cada equipe, mas locais, por exemplo, um asilo, ou mesmo presídios, casas de repouso. A gente vai falar até sobre isso depois, são lugares onde, né, a avaliação desses contatos também é importante. E essa última informação aqui desse slide é importante para vocês terem uma ideia da dimensão assim do nosso trabalho. Assim. A cada 100 sintomáticos respiratórios examinados, a gente vai encontrar em média de 3 a 4 doentes bacilíferos. Para vocês verem então que isso é um trabalho de formiguinha mesmo e que a gente tem que testar muitas pessoas para fazer alguns diagnósticos. Mas esses diagnósticos fazem toda a diferença no âmbito, né, na questão de interromper a cadeia de transmissão da tuberculose. Mas para ter é importante essa ideia também, porque às vezes pode ficar essa impressão de, mas a gente testa várias pessoas e nunca ninguém tem tuberculose. Todo mundo vem aqui, está tossindo, faz o exame e ninguém nunca faz o diagnóstico. A ideia é justamente essa, né? Se todas as pessoas que vierem fazer o teste for positivo, né? Se todas as pessoas que fizerem o escarro desse positivo, provavelmente ia ter muitas outras pessoas que têm tuberculose e que não fizeram o teste, né? A gente tem que testar várias pessoas e algumas, de fato, né? Nesse caso a maioria dá negativas porque a gente tem que encontrar essas poucas pessoas que estão na comunidade, estão no início dos sintomas, para começar o tratamento precoce. Então, como a gente falou, né, a tuberculose pode acometer qualquer pessoa, independente de qualquer fator, e todos os sintomáticos respiratórios têm a indicação de fazer um exame de escarro, mas a busca deve ser feita preferencialmente entre as pessoas que são mais vulneráveis, né? E quem são essas pessoas que são mais vulneráveis à tuberculose? Então, as pessoas que estão com uma tosse, que além de ser uma tosse há 3 semanas, é uma tosse com um aspecto mais feio, assim, aquela tosse com catarro e que estão apresentando sintomas de tuberculose, né? Aqueles sintomas que a gente falou anteriormente. Então essas pessoas têm uma prioridade e uma necessidade ainda maior de fazer o exame porque tem um diagnóstico de tuberculose mais possível, assim, né? Pessoas que já fizeram tratamento anterior para tuberculose, seja quando esse tratamento foi incompleto, fica mais possível ainda a probabilidade, né, que essas pessoas tenham tuberculose, mas mesmo as pessoas que fizeram tratamento completo,
As pessoas que convivem e têm contatos mais frequentes com as pessoas que tiveram diagnóstico de tuberculose, né, que isso são os contatos, né? Então, naquela casa, uma pessoa foi diagnosticada com tuberculose, as pessoas que convivem com aquela pessoa, né? Os familiares, né? Outras pessoas também têm que, daí, né, na ideia de fazer justamente uma busca ativa para testar essas pessoas, né? E ver se elas têm indicação, se tem tosse, se não tem tosse, ou mesmo não tendo tosse, se tem indicação de fazer alguma investigação para tuberculose. Outras populações de risco, que são então residentes internos de presídios, de hospitais, né, ou de instituições para pessoas com problemas psiquiátricos, abrigos, uh, pessoas com outras doenças que diminuem, né, ou que atrapalham, né, que desfavorecem a ação do sistema imunológico, que pessoas com diabetes ou uma pessoa com qualquer tipo de neoplasia, pessoas com HIV, usuários de drogas, pessoas que moradores de rua e trabalhadores da área de saúde, né? Porque como eu estava falando antes, né, todos nós, né, os profissionais de saúde, estão mais expostos ao Mycobacterium, né, ao germe que causa tuberculose, estão mais expostos do que a população em geral. Então, se um de nós tem uma tosse que dura mais do que 3 semanas, a probabilidade de um de nós ter tuberculose é maior do que alguém na população em geral. E é por isso que para nós também a importância do teste é maior. Como o exame é feito? Então, isso é agora então importante a gente começar a falar de como é que é feito esse exame de escarro. Normalmente são coletadas pelo menos 2 amostras, sendo que a primeira normalmente é coletada no momento da consulta. Então, o agente foi lá e identificou na comunidade um sintomático respiratório. Ajudou na marcação dessa consulta, o paciente conseguiu rapidamente marcar sua consulta na unidade e foi consultar. Então, no momento da consulta, ele coleta a primeira amostra. E a segunda amostra vai ser coletada no dia seguinte. Então, o paciente vai sair da unidade com o frasquinho para que no outro dia, quando ele acordar, ele colete a segunda amostra. Por que no outro dia de manhã? Porque ao longo da noite a secreção acumula, né? Isso todo mundo sabe, né? Que normalmente, às vezes, a gente nem está com problema respiratório nenhum, mas a gente acorda de manhã cedo com um pouco de secreção presa no pulmão, presa aqui, né? No peito, né? Na garganta. E essa secreção ela vai ser mais rica no germe da tuberculose, em Mycobacterium, e vai ser mais fácil, caso essa pessoa de fato tenha tuberculose, vai ser mais fácil de encontrar o germe nessa secreção da manhã. Então é por isso que essa segunda amostra é importante também. Então, quais são os passos para a coleta do exame de escarro? Então, o paciente consultou, então o que, que a gente tem que falar para ele, né? Como é que a gente vai conversar sobre como é que ele vai coletar o exame em casa. Então ele vai sair da unidade com um recipiente, esse recipiente tem que ser um recipiente plástico, de preferência transparente, mas não obrigatoriamente, mas de preferência transparente, com uma tampa, né, que feche bem e que ele tem que estar bem identificado, com o nome do paciente completo, número do prontuário, né? De preferência, a identificação tem que ser feita no frasco e não na tampa, porque às vezes na hora de análise do laboratório a tampa pode se perder e daí a gente tem um frasco com uma amostra e não sabe de quem é. Então, de preferência, a identificação seja feita no frasco e não na tampa. A amostra deve ser coletada em local aberto, de preferência ao ar livre. Isso é pensando que isso, né? Se o paciente é bacilífero e ele já está tossindo, não vamos nós, profissionais de saúde, favorecer que ele, ao fazer o exame, fique dentro da sua casa ou dentro do seu quarto, forçando uma tosse para ficar disseminando a tuberculose ali, né, num ambiente fechado ainda mais concentrado. Então, que quando ele for coletar, ele saia, vá para o jardim, vá para o pátio, vá para a calçada, e ali é que ele colete as amostras. Ou se ele está dentro da unidade, que ele saia da unidade para coletar, né? A coleta, né, quando o paciente for fazer a coleta de manhã, qual é o procedimento? Então, ele acorda de manhã, antes de fazer qualquer coisa, coleta o primeiro procedimento, antes de escovar os dentes, antes de tomar café, a primeira coisa,
vai lavar bem a boca, né? Fazer um bochecho assim com água, vai inspirar, fazer uma inspiração bem profunda, vai prender a respiração, então vai provocar aquela tosse, né? A ideia é tentar orientar o paciente que a secreção que nos interessa é aquela secreção que está presa no peito, aquela secreção que está no pulmão. Que às vezes o paciente tosse e a tosse dele ele vai expectorar só saliva, né? Uma secreção que está mais na boca. Então, ele orientar o paciente nisso, que a nossa ideia é que ele consiga tirar aquela secreção que está no peito dele. É essa secreção que nos interessa, né? E não precisa ser uma tosse só, então ele pode provocar, né, fazer duas ou três vezes até ele conseguir uma amostra boa de escarro, né? Então, após a coleta, o paciente vai tampar o pote e vai colocar dentro de um saco plástico, sempre com a tampa para cima, né? E quando ele transportar o frasco também, né? Cuidar para que o frasco não fique virando. Depois da coleta, orientar que o paciente lave a boca também e lave as mãos, né? Para não ficar com os germes, né? Que ele provocou a tosse. E essa amostra tem que ser encaminhada para análise, claro, de preferência o mais rápido possível, mas pensando nessa lógica, que a amostra pode ser mantida por 2 horas em temperatura ambiente ou por 2 dias sob refrigeração. A refrigeração não é congelada, é refrigeração da geladeira mesmo, entre 4 e 8 graus, assim, não é congelar a amostra. Então, que é isso, que o paciente, pra a gente ter essa ideia, que não adianta o paciente também acorda de manhã, faz toda a coleta bonitinha, certinha, mas vai trazer o frasco, daí deixa o frasco em cima da mesa na sua casa e vai trazer o frasco só no outro dia, ou vai trazer o frasco à tarde para a unidade. Não, naquele dia, ou o paciente traz logo, né, coleta de manhã e já traz a coleta, né, o escarro coletado para a unidade, ou então, se isso for impossível, que alguém vá e busque, né, esse frasco na casa do paciente. O importante é isso, né? A gente sempre trabalhar na lógica de que o benefício para o paciente e o benefício para a comunidade, né? Para todos nós que também estamos expostos a uma pessoa que porventura possa estar com tuberculose. Então, tem que ser feito um arranjo para que o paciente colete a amostra e essa amostra chegue rápido à unidade. E na unidade, então, essa amostra tem que ser encaminhada rapidamente para o laboratório, né? Não pode ficar mais do que 2 dias aí na unidade, sob refrigeração, com o risco de se perder a qualidade da amostra depois quando ela for analisada. Em relação também agora, então, o que a gente tinha para falar sobre sintomático respiratório e coleta de exame de escarro, né? Isso, mas o que mais então que o agente, né, nesse papel importante que ele tem de chegar na casa das pessoas, conversar com as pessoas, né, conhecer a comunidade, assim, e fazer essa interface, o que mais ele pode ajudar no controle da tuberculose? Orientar, em primeiro lugar, orientar as pessoas a manter o ambiente das suas casas limpo e arejado, né? Aqui, né, a ventilação, né, e a luz solar, a luz solar direta, né, elas removem as partículas e matam rapidamente os bacilos que causam a tuberculose. Isso é uma coisa também importante. A tuberculose, ela se cria, né, o germe ele se cria ou ele permanece viável em ambientes escuros e úmidos, né? Se a gente conseguir tirar dos ambientes e com ar parado, assim, né? Por isso que tem essa relação com condições socioeconômicas também, né? Mais baixas, né? Por causa dessa relação com, né? Que normalmente é isso, ou então com ambientes como casas de repouso, como presídios, porque são os ambientes que são escuros, que são úmidos, que não tem ventilação, que o ar fica parado ali, não há uma troca de ar. Então é importante orientar as pessoas na sua casa a fazer isso, né? Uma casa onde tem um paciente que foi diagnosticado com tuberculose no início do tratamento, orientar isso, que a casa fique bem iluminada e bem arejada na medida do possível. Realizar a busca ativa dos pacientes faltosos e aqueles que abandonaram o tratamento. Depois a gente vai falar rapidamente sobre o tratamento, mas buscar também as pessoas que não fizeram o exame, né? Tem um paciente sintomático respiratório que eu, agente, identifiquei. Marquei uma consulta, ele não apareceu. Vou atrás, né, dessa pessoa de novo para saber o que aconteceu, marcar uma nova consulta. Ou o paciente veio na consulta, mas no outro dia não trouxe a amostra, né? Isso é muito comum de acontecer, né? Os pacientes nos outros dias eles coletam e é por isso da importância de coletar uma amostra, mesmo que não tenha um rendimento tão bom,
no momento da consulta, né? Porque muitos pacientes não trazem a amostra que ficou para coletar em casa, mas aí tem esse papel importante do agente de monitorar essas pessoas e se não trouxe a amostra, também ir na casa das pessoas, saber o que foi que aconteceu, orientar que faça no dia seguinte, né? Ajudar, né? Identificar dificuldades, né? Mas não, o que está acontecendo? A pessoa não consegue passar na unidade logo de manhã cedo, se ela não consegue passar, não tem ninguém que possa levar, ou mesmo o agente fazer esse papel de buscar a amostra e levar para a unidade, né? Ver qual é o arranjo, pensando no benefício do paciente e da sociedade, né? Outras coisas relacionadas à tuberculose é avaliar a situação vacinal das crianças, né? Então, a BCG, que é a vacina contra a tuberculose, é feita ao nascimento, mas nem sempre, né? Algumas vezes é feita no hospital, outras vezes essa vacina não é feita no hospital, com orientação de ser feita em alguma unidade, e daí pode ser que a mãe não venha consultar com a criança, ou a criança venha consultar, mas a vacina não é feita. Então, checar, né, sempre se essa vacina foi feita, e também em específico, no caso específico da vacina da tuberculose, a gente tem o sinal, né, que é a cicatriz no braço direito e que a gente sabe, então, com um sinal objetivo ali, saber quem foi e quem não foi vacinado contra a tuberculose. Então, procurar no braço direito das crianças, ver se existe a cicatriz da vacina da tuberculose e, caso ela não exista, encaminhar, então, essas pessoas para fazer a devida vacinação. Então, falando rapidamente só sobre o tratamento, não é o objetivo da aula, mas eu acho importante, né, para a gente ter uma ideia de toda a questão relacionada à tuberculose, não ficar falando só sobre um pedacinho, que a tuberculose, então, ela é feita com uma combinação de medicações que o paciente vai tomar todos os dias, normalmente durante 6 meses, né? Alguns casos específicos, o tratamento pode ser longo, mas normalmente casos de tuberculose pulmonar, que é a grande maioria dos casos, é um tratamento que a pessoa tem que tomar o remédio todos os dias por 6 meses. A pessoa que tem tuberculose deixa de transmitir depois de 2 semanas de uso. Então, isso é uma coisa importante, que também a pessoa que tem tuberculose, mas está fazendo o tratamento correto, a partir de 2 semanas ela já não está mais transmitindo. Isso serve tanto para a gente manter as medidas de controle, principalmente nas 2 primeiras semanas, mas também para não estigmatizar essa pessoa depois dessas 2 semanas, né? A partir das 2 semanas, a pessoa que está fazendo o tratamento com tuberculose não está mais transmitindo, não precisa de sofrer nenhum tipo de isolamento, de constrangimento em função disso, mesmo que ela tenha tosse, e muitas vezes essas pessoas podem ficar com, né, mesmo depois que elas começam o tratamento, a tosse pode demorar para se resolver, mas mesmo uma pessoa que tem tosse, depois de 2 semanas ela já não está mais transmitindo a doença. As medicações, né, normalmente é um conjunto de medicações que agora elas já vêm todas preparadas no mesmo comprimido, mas normalmente a gente precisa tomar mais de um comprimido por dia, né? As pessoas que têm tuberculose, em função do peso, né, os adultos principalmente, vão ter que tomar mais do que um comprimido por dia. Então, os comprimidos podem ser tomados todos juntos, de preferência para facilitar a adesão do paciente ao tratamento, de preferência que eles sejam tomados todos juntos uma vez por dia, e de preferência em jejum. Em jejum não precisa ser de manhã cedo, mas em jejum é no intervalo entre as refeições, que o paciente esteja de estômago vazio, né? Por exemplo, pode ser no meio da manhã ou no meio da tarde, mas de preferência que não seja junto com a refeição, nem muito, nem próximo logo antes do paciente comer ou logo depois que o paciente comeu. Alguns pacientes, e pode acontecer que eles tenham uma intolerância digestiva, né? Os medicamentos frequentemente provocam isso, principalmente náusea, dor abdominal. Assim como a gente pode tentar manejar esses sintomas com medicação no início, até que o paciente pode, com o tempo, esses sintomas tendem a diminuir. Para não atrapalhar o tratamento, a gente também pode colocar, daí sim, junto com a refeição, caso o paciente apresente essa intolerância digestiva importante. Daí a gente faz esse teste, coloca junto com a refeição, porque daí normalmente a irritação gástrica é menor e o paciente vai ter menos sintomas. Não precisa ser feito um drama também quando isso acontece. O paciente que não tomar em jejum vai se beneficiar do tratamento e vai se curar da tuberculose tanto quanto o outro paciente. Talvez ele demore um pouco mais para se ver livre de todos os sintomas.
mas ele vai se curar, né? Não é isso que vai impedir a cura dele. Aqui eu recebi uma pergunta que se a vacina tem que ser feita somente no braço direito. De preferência, sim, justamente por causa do controle da vacinação, né? Então, porque a gente sabe que a vacina no braço direito, na região do deltoide ali, é a vacina da tuberculose, né? Essa padronização é feita justamente para que não haja confusão, porque daqui a pouco a pessoa tem uma vacina no braço direito ou no braço esquerdo e a gente não sabe se é uma vacina de tuberculose ou se foi algum outro problema que aconteceu. Então, a, a vacina padronizadamente tem que ser feita sempre no braço direito. E aqui recebi uma outra dúvida também de que se o paciente esquecer, ou isso também é muito frequente, um dia o paciente não tomou a medicação, o que que ele faz? Eu falei que o tratamento dura 6 meses, mas assim, então, refinando um pouco mais sobre o tratamento, na verdade, ele é de 180 doses. Então, se a gente for pensar que, né, o mês tem 30 dias, né, 180 doses vai durar, mas o paciente ele tem que tomar 180 doses da medicação. Então, se o paciente esquecer uh, a medicação por um dia, o ideal é claro que ele nunca esqueça, mas se ele esquecer naquele dia, ele não toma a medicação e no outro, isso tem que ficar anotado, tanto pelo paciente ou pela equipe. O paciente anota que ele não, naquele dia ele esqueceu, e essa dose vai ser compensada no fim. No dia seguinte, o paciente vai tomar só uma dose também. Ele não vai compensar no dia seguinte. Então, o paciente hoje esqueceu, então hoje não tomou, amanhã vai tomar a dose só de amanhã. E essa dose que ficou faltando hoje, ele vai tomar lá no final. Então, ao longo do tratamento, é muito comum que as pessoas esqueçam mais de um dia, né? Um tratamento de 6 meses é um tratamento longo. Mas todos os dias que o paciente esqueceu, ele tem que esses dias têm que ser anotados e ele vai compensar esses dias lá no final do tratamento. Se ele, ao longo do tratamento, ele esqueceu por 5 dias de fazer o uso da medicação, lá no fim do tratamento ele vai fazer 5 dias a mais para fechar 180 doses. É importante também que, claro, dentro disso existe um limite, né? Normalmente o limite que a gente coloca é de 2 semanas, assim, tipo, um paciente que esqueceu a medicação por mais do que 2 semanas, ele precisa ser reavaliado, mas às vezes esses pacientes precisam começar o tratamento do início. Então, o paciente que esqueceu de tomar o comprimido um dia, ou 2 dias, ou às vezes por 2 dias consecutivos, ou às vezes o paciente que por algum motivo, até por uma semana não tomou, ele pode reiniciar o seu tratamento normalmente e no fim do tratamento compensar esses dias que ele esqueceu. Mas daí isso precisa ser reavaliado, às vezes precisa ser discutido até no ambiente, né, junto com um pneumologista, mas de avaliar o paciente que esqueceu por mais de 2 semanas ou por mais de um mês, daí a gente envolve, né, precisa ser avaliado com calma essa situação, mas às vezes esses pacientes daí, eles vão ter que começar o tratamento do zero, né, vão desde o início, mais os 6 meses de novo. Não interessa se estava no quinto mês, mas daí a gente tem que ser avaliado caso a caso. Então, a supervisão da tomada da medicação, que tem essa orientação, né, para ajudar na educação do paciente na adesão do tratamento, supervisionar a tomada das medicações. Isso é uma coisa que também isso vai depender do arranjo de cada unidade. Algumas unidades talvez tenham uma facilidade maior de fazer isso, pela quantidade de pessoas que elas atendem e pela capacidade também dos agentes de visitar. Outras unidades talvez tenham mais dificuldade. Não é uma condição obrigatória na maioria dos casos, mas sempre que possível, existe uma indicação de acompanhar a tomada da medicação 3 vezes por semana nos primeiros 2 meses e 2 vezes por semana nos 4 meses seguintes, porque também tem essa diferença, né? Os primeiros 2 meses de tratamento, eles são mais intensivos, são com 4 medicações combinadas, enquanto que os últimos 4 meses de tratamento são com 2 medicações combinadas. Então, no início do tratamento, que é um tratamento mais intensivo, o ideal é que seja feito um acompanhamento mais próximo também.
como eu disse, isso não é uma condição obrigatória, não precisa ser feito em todos os pacientes, não precisa se descabelar porque não está conseguindo fazer, mas na medida do possível que se puder ser feito esse acompanhamento, e nisso também o agente de saúde tem um papel muito importante, que é de conseguir, visitando as pessoas, né, e esses pacientes com tuberculose que devem ser priorizados, visitar a pessoa e quando for visitar, aproveitar para observar ele tomar medicação, orientar que continue aderente ao tratamento. Às vezes, né, conforme o tratamento vai passando, isso também é muito comum, né? O tratamento de 6 meses é um tratamento muito longo, né? Principalmente por uma medicação que às vezes pode até dar alguns efeitos colaterais e fazer com que a pessoa não se sinta bem. E as pessoas, como eu disse, normalmente depois de 1 ou 2 meses, elas estão assintomáticas, né? Então, a pessoa que começou o seu tratamento para tuberculose, depois de 1 mês, não tem mais sintoma nenhum, recuperou o peso, não tem mais tosse, não tem mais febre, está absolutamente normal. E daí é nesse momento que as pessoas que estão fazendo o tratamento ficam com vontade de parar de usar o remédio, porque é um remédio que quando elas tomam elas podem ficar com um pouco de náusea e elas já se sentem recuperadas. E por isso que o acompanhamento até o fim do tratamento é tão importante, né? Para a gente continuar incentivando as pessoas a não interromperem o tratamento no final. As pessoas que interrompem o tratamento no meio ou no fim, elas têm uma chance muito grande de, em algum momento, voltar a desenvolver os sintomas porque a doença não foi completamente curada. Então, o importante é isso, né? O bacilo, né? A bactéria que causa a tuberculose, ele é muito resistente e esse tratamento dura 6 meses porque, de fato, a gente precisa, né, o bacilo, né, ou todos os bacilos, eles precisam sofrer um ataque constante e muito prolongado para que todos eles, né, venham a ser mortos, né, venham a ser combatidos e a pessoa fique completamente livre da tuberculose. Então, mesmo a partir do momento que a pessoa não tem mais nenhum sintoma, e principalmente mais no início do tratamento, essa pessoa, mesmo não tendo sintoma, ela continua como portadora assintomática do bacilo. E para erradicar esse bacilo é necessário um tratamento mais prolongado. Né? E nisso vem o papel da unidade, então, de estar sempre acompanhando essas pessoas ativamente e insistindo, reforçando a importância e ajudando elas a se manterem firmes no tratamento. Então, essa foi a bibliografia que eu usei para fazer a apresentação, né, usando então o manual do Ministério da Saúde para o controle da tuberculose, também o guia do agente comunitário de saúde, e uma outra bibliografia que fala especificamente sobre o exame de escarro. Vou aproveitar para fazer uma propaganda não só para os agentes, mas para todos os outros profissionais. Né? A gente está com essa operação inverno agora sendo feita pelo Telesaúde, e onde vários temas relacionados, né, a questões de saúde que são mais frequentes no inverno acontecem, né? Então a gente também fazer algumas apresentações, né, e orientar e ajudar as equipes a trabalharem nas suas unidades com isso. E essas são as próximas apresentações, onde a gente vai falar sobre diagnóstico e estadiamento de asma, diagnóstico e estadiamento de DPOC e tratamento do DPOC. Então façam propaganda aí para os outros profissionais, para as outras unidades que vocês conheçam e assistam essas apresentações também.